Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil, a artrose é considerada a principal causa de restrição e baixa qualidade de vida da população acima dos 50 anos. Dados demográficos indicam que 75% das pessoas acima de 65 anos já apresentam a doença em uma ou mais articulações. Por outro lado, a artrite é uma doença que atinge 80% da população global, que nas próximas décadas vai passar dos atuais 841 milhões de pessoas, presta atenção, para 2 bilhões até o ano 2050, ou seja, muita gente vai conviver com artrite ou artrose. Para conversar um pouco sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Hidalgo. O Dr. Hidalgo, ele é médico ortopedista. Se tem alguém que entende, está aqui hoje. É a nossa oportunidade de esclarecer, de tirar todas as nossas dúvidas sobre artrite e artrose. Dr. Hidalgo, bom dia. Né? Bem-vindo, viu? Obrigado. Que alegria receber aqui nos estúdios do Saúde e Fé e entrar na casa das pessoas que estão esperando pelo programa de hoje, viu? Sem dúvida. Por favor, doutor, sentar. Doutor, a gente tem as nossas articulações, né? O nosso joelho, é o cotovelo, é o punho, é o ombro. Onde tem articulação, tem cartilagem. Onde tem cartilagem, pode ter artrose, né? Ou pode ter inflamação. Isso significa artrite e artrose? Sim, a articulação, como o senhor disse, ela tem cartilagem, ela é formada por uma das coisas que é a cartilagem. A cartilagem, ela pode se desgastar, né? Então, com o desgaste da cartilagem, o corpo forma substâncias pró-inflamatórias que causam inflamação na articulação, né? Inclusive podendo gerar artrite. Artrite e artrose são termos que muitas vezes correm juntos, né? Uma pessoa que tem artrose, que já é a degeneração da articulação, pode ter artrite, pode fazer episódios de inflamações mais intensas na articulação, tá? Entendi. Como o senhor disse, qualquer articulação do corpo pode apresentar artrite ou artrose. Tá? Só para quem está em casa nos acompanhando, saber, a gente guardar um conceito muito fundamental. Quando a gente fala de ite, né, é inflamação. Ose é um certo desgaste, alguma coisa assim. Artrite, inflamação. Artrose, desgaste. Linhas gerais. A gente pode pensar dessa forma. A artrite realmente é, o termo ite na medicina, geralmente é vinculado a algum processo inflamatório. Então, tem artrite, sinovite, rinite. Exato. Então, é realmente associado a algum processo inflamatório. E a artrose, sim, é uma doença que seria um pouco mais degenerativa, né? O termo ose seria mais dessa forma. O que causa uma artrite? Vamos falar um pouquinho da artrite. O que causa a artrite? A gente viu alguns dados interessantes aí. Sem dúvida. E esses dados se tornam mais interessantes quando a gente pensa no envelhecimento populacional. Né? Então, a gente sabe que tanto a artrite quanto a artrose tem uma relação com o envelhecimento. Né? Então, pensando nos dias atuais, até no que está se formando aí na população, a gente fica bastante preocupado com as duas doenças. Né? A artrite, ela é o processo inflamatório de qualquer articulação e ela tem várias causas. Tá? Ela pode ser desde um processo inflamatório infeccioso, como por exemplo acontece na artrite infeccioséptica, a pioartrite, em que uma bactéria se instala ali na articulação e causa um problema que é grave, tem que ser tratado com urgência, ou ela pode estar relacionado a alguma doença autoimune, por exemplo, os problemas reumatológicos, artrite reumatoide, artrite psoriática, que tem N tipos, né? A própria artrose é um tipo de artrite, como eu falei, ela pode ser causa ou consequência da artrite. Agora, doutora, algum tipo de alimentação prejudica os nossos hábitos, nossos vícios, nossas posturas, enfim, nossa qualidade de vida influencia para aparecer uma artrite? Sem dúvida. Existem alguns fatores de riscos, né, relacionados à artrite e artrose. O que a gente sabe é que com a idade, então a idade é um fator de risco para o surgimento da artrose, né? E obesidade também tem relação com a artrose, né? Se nós pensarmos que artrose... Com artrose? Com artrose, sim. A artrite também, né? Porque a artrite, como é o processo inflamatório, uma vez que a artrose está instalada, se a pessoa não toma os devidos cuidados, ela pode gerar episódios de artrites mais frequentes. Entendi. Certo? Agora,
Sim, os hábitos são importantes porque pacientes que fazem atividades de muito esforço, que envolvem carga, então trabalhadores braçais, exato, realmente têm uma tendência, uma certa predisposição a desenvolver o quadro. O senhor falou do setor de trabalhadores, enfim, mas também tem essa situação dos atletas. A gente vê grandes ginastas, o Brasil também sempre destacou nesse sentido assim, lutadores, enfim, a gente vê que são esportes de impacto, né, de salto, enfim, eles podem desenvolver lá na frente isso? Sim, sim. Pensando na artrose, a gente tem artrose idiopática, a que não tem causa definida, que seria uma artrose primária, e tem artroses secundárias, né? E uma das causas realmente da artrose é esse impacto repetitivo sobre a articulação, né? Até por isso que a obesidade também é um fator de risco, né? Porque se nós pensarmos nas articulações, por exemplo, da coluna, os quadris, os joelhos, os tornozelos, são articulações que suportam o nosso peso do corpo. Ou seja, uma pessoa obesa, ela está descarregando todo o peso praticamente no coitado do joelho. Sabe que a obesidade é interessante quando a gente pensa nas articulações. Por esse motivo mecânico, né, da sobrecarga mecânica nas articulações, mas o paciente obeso, ele tem algumas proteínas inflamatórias que ficam no organismo, que tem muitos estudos que mostram ter relação também, fazendo com que a articulação ficasse inflamada por mais tempo. Isso também poderia colaborar para o desenvolvimento da artrose. Agora, doutor Hidalgo, eu estou aproveitando e estou fazendo todas as minhas perguntas aqui para o doutor. Então, se você também tem dúvida, pode ligar para a gente. O telefone está aí, 12-997-276383, também para você interagir, viu? Agora, doutor, muita gente pensa, o meu osso é poroso, é muito fraco, então eu vou tomar um pouco mais de cálcio. Vai lá e compra cálcio adoidado para tomar, para fortalecer os ossos, enfim. Ajuda, não ajuda, atrapalha? A reposição de cálcio tem algumas indicações precisas, né? Então depende muito da condição hormonal do paciente, da exposição solar. Hoje em dia, eu diria que até se banalizou um pouco essa indicação. Então, a gente como médico sempre recomenda que o paciente procure realmente um auxílio médico para saber quando ele deve fazer algum tipo de reposição de cálcio, vitamina D, né? Que são alguns produtos realmente que têm indicações precisas de uso. Doutor Daniel, se a pessoa não trata bem da artrite, não trata da artrose, o que pode levar? Vai perder a articulação, vai ficar entravada numa cadeira de roda, não vai poder se locomover? Realmente, essas duas situações provocam uma limitação importante, diminuem muito a qualidade de vida dos pacientes, principalmente dos mais idosos. Então, assim, as duas situações devem ser tratadas. Geralmente, quando o paciente tem uma artrite, até algum tipo de quadro reumatológico, que ele nota um pouco mais precoce, a percepção é mais fácil, né? E o paciente muitas vezes inicia um tratamento de forma mais precoce, apesar de geralmente a doença em si ser um pouco pior, né? Do ponto de vista médico mesmo. Na artrose, sim, é uma doença progressiva. Mas a gente consegue, na medicina hoje em dia, fazer diversos tipos de tratamento justamente para evitar essa progressão. E aí sim manter a qualidade de vida do paciente. Certamente o senhor vai dizer isso, a importância de fazer atividade física, a importância de fazer exercício, eu tenho certeza que o senhor vai fazer isso. Mas daí eu fico pensando naquela pessoa que está lá em casa, de repente está com dor na articulação, está lá no sofá, não consegue nem ir para a cozinha direito, sair do quarto direito, enfim. Como é que uma pessoa dessa vai fazer esporte ou atividade? Ou, melhor ainda, que tipo de atividade é aconselhável para aquela pessoa que já está reclamando aí de dor, né, porque não consegue se locomover, caminhar, mexer o braço, enfim, doutor? A atividade física, sim, ela deve ser feita, né? Claro que uma pessoa nessa situação que está com um processo de inflamação aguda, por isso que tem dor, tem inchaço da articulação e limitação dos movimentos, ela não vai conseguir fazer naquele momento alguma atividade física, vai ser, né, tá incapacitada. Então, principalmente nessa situação, o auxílio médico é muito importante para a gente iniciar um tratamento, né? Agora, quando a pessoa sai dessa fase, sim, ela deve manter algum tipo de mobilidade da articulação, deve fazer alguma atividade física, né,
Obviamente, ela não vai conseguir fazer atividade de alto impacto e nem deve. Natação, hidroginástica, Isso. pilates, isso ajuda? Ajuda demais. Atividades dentro da água, de forma geral, reduzem bastante o impacto sobre as articulações, principalmente as articulações de carga. Entendi. Né? E são completamente recomendadas. O Pilates é um outro tipo de exercício excelente, envolve bastante fortalecimento muscular, alongamento, e a gente, como ortopedista, na maioria das vezes, recomenda para os nossos pacientes. Em casa, doutor, tem algum exercício que a gente pode fazer em casa, na cama, no sofá, numa cadeira, enfim? Porque... Sim, só o fato de nós mexermos as articulações, né, levantarmos do sofá, levantarmos da cama, caminhar um pouco dentro de casa, já ajuda, porque a articulação ela vai movendo, né? Elevação de braços, por exemplo, é bem importante, porque você acaba trabalhando algumas articulações como o ombro, cotovelo, que também muitas vezes causam um incômodo e diminuição da qualidade de vida das pessoas. Bom, doutor Daniel, e a gente vê depois, assim, nos meios de comunicação em geral, aquela enxurrada de, olha, esse creme é bom porque para articulação, essa pomada é boa para isso, esse comprimido, essa pastilha é boa para isso. Ou seja, aí a gente fica naquela confusão, compro, não compro, gasto, não gasto, ajuda, não ajuda, e daí? É um tipo de pergunta que a gente recebe bastante no consultório. Hoje em dia existem diversos produtos que são indicados para o tratamento de artrite e artrose, de dor articular de forma geral. Primeiro, em relação às compressas, né, que é uma coisa, inclusive, que as pessoas podem fazer em casa. Compressa fria, compressa quente, sempre gera uma dúvida, né? E a gente sabe que tem relação com quando o processo inflamatório está mais agudo, por exemplo, um joelho que está muito inchado decorrente de uma artrose. Às vezes, naquele momento, o gelo pode ajudar a diminuir o processo inflamatório. Agora, naqueles casos de dores mais crônicas, que o paciente está sempre com aquele incômodo no joelho, mas não é uma dor muito importante, o calor local ajuda muito. E isso que eu ia perguntar, doutora, quando é que se coloca o gelo, quando é que se coloca uma bolsa quente, enfim? De forma geral, o gelo a gente usa quando o quadro é agudo, um processo inflamatório recente, tá? Por exemplo, a gente está andando e sofre uma pancada, bate o joelho na mesa. Jogou futebol, está lá, tem um impacto... Torceu o joelho jogando futebol. A gente recomenda o gelo. O gelo, porque ele vai fazer... O gelo ele causa uma diminuição do calibre do vaso sanguíneo. Entendi. Com isso ele gera diminuição do inchaço, diminuição do processo inflamatório de forma geral. Já o calor, ele causa o oposto. Né? O calor ele dilata. Ele vasodilata, ele aumenta o calibre do vaso sanguíneo. Com isso estimula a circulação, por exemplo, dores musculares, dores nas costas, tal. O calor ajuda bastante, porque ele causa um relaxamento da musculatura e, consequentemente, um alívio da dor. Aí eu fui lá, doutor Daniel, na farmácia, né? E aí eu vi lá um aparelhinho infravermelho, está na promoção. Disseram que aquilo lá é bom, esquenta um pouquinho e ajuda nas dores da articulação. Vou lá e compro. Posso? Olha, pode. Poder pode, né? Pode. O infravermelho é uma das modalidades usadas na fisioterapia, né? Que é uma profissão que realmente os fisioterapeutas trabalham em conjunto conosco, ortopedistas, né, para a melhora da dor. Então, eles usam, é uma das coisas que eles lançam mão para a melhora da dor. Não é única, né, não é a única forma. Mas o fisioterapeuta sabe a dosagem, a quantidade, né? Nós, como médicos, sempre recomendamos que procure um fisioterapeuta, né, até para fazer o tratamento de forma correta. Tá? Então, não é legal, né, não é que não se pode, mas não é legal chegar lá e comprar um aparelhinho e colocar, deixar meia hora lá. De repente, quando na verdade precisa só de 5 minutos, enfim. Então, o profissional sabe disso. Né? Ou, de repente, depois que fez algumas sessões de fisioterapia, discutir essa possibilidade com o fisioterapeuta e depois uma recomendação, aí sim fazer a aquisição do produto. O senhor trouxe uma imagem, eu quero convidar aqui na nossa tela virtual aqui, doutor. Uma cartilagem saudável e uma já comprometida, é isso? Exatamente. Então, nessa imagem aqui à esquerda, a gente vê uma imagem de joelho, né? Um modelo de joelho, um joelho saudável, né? Um joelho que a cartilagem está íntegra. Já na imagem à direita, a gente vê um processo de artrose do joelho, né? Aquela área mais avermelhada, né? Onde está mais até esburacada. Numa mesma área pode ter artrite, artrose, podia ter artrite aqui, podia ter artrose, está aí o desgaste. Sim, o paciente, por exemplo, que tem uma artrite grave, progressiva, ela tem o desgaste generalizado da articulação, que é a artrose. Okay. A artrose em si, ela é uma doença da articulação como um todo. Ela começa como está aqui na imagem, com um desgaste da articulação, da cartilagem. Mas conforme a artrose vai progredindo, outras situações ocorrem na articulação.
Então, a parte de cartilagem já está lesada, mas a parte ligamentar começa a ficar degenerada. São formados algumas proeminências ósseas próximas das articulações, que é o que a gente chama popularmente de bico de papagaio, né? Então, a artrose ela começa com uma doença mais da cartilagem, mas ela pega, sim, a articulação como um todo. Aliás, o senhor falou bico de papagaio a gente fala muito quando o assunto é coluna. Isso. E o senhor, como ortopedista, assim, viria aqui para falar só sobre coluna? Claro, sem dúvida, com certeza. Ele prometeu aqui, a gente vai cobrar isso, viu? Então aqui está comprometido, ou seja, o osso vai desgastando, pode ter o perigo, doutor, assim, de encostar osso com osso e aí o que acontece? Sem dúvida, a cartilagem ela vai desgastando e ela vai diminuindo sua espessura. Que é o amortecedor aí, né, doutor? Que é o que vai proporcionar a rotatividade, o movimento todo. Exato, a cartilagem recobre o osso, né, dentro da articulação. Então, numa articulação saudável, como essa à esquerda, no caso o fêmur e a tíbia, que são os ossos do joelho, deslizam de forma perfeita, a cartilagem desliza de forma perfeita. Conforme vai havendo a diminuição da espessura da cartilagem e a formação de erosões, como pode ser visto nessa imagem à direita, realmente, num processo mais tardio da artrose, é como se ficasse osso com osso, o atrito é muito maior e isso causa uma dor imensa para o paciente. Isso é um processo natural do envelhecimento, portanto, as pessoas com mais idade, elas vão ter mais complicações? Sim, o que a gente tem bem documentado na literatura é a idade como um fator de risco muito importante para o surgimento da artrose. Quer dizer, a idade é um fator de risco, mas você pode retardar esse fator fazendo a lição de casa. Sem dúvida, não significa que todo paciente idoso vai ter artrose, né? A idade sim é um fator de risco. O paciente idoso tem mais chance de ter artrose do que um paciente mais jovem, né? Um adolescente, uma criança também sofre disso ou não? Pode sofrer, principalmente quando a gente pensa nos processos de reumatismos, né? O artrite reumatoide juvenil, tem vários tipos de artrite que realmente podem aparecer durante a infância. Não são as mais frequentes, mas elas podem surgir. E realmente, às vezes até crianças a gente encontra. E outra coisa, também tem outras situações que podem levar à artrose mais precoce. Como eu citei no início, a questão da artrite infecciosa, a artrite piogênica que a gente fala. Então, tem algumas situações que podem fazer com que o paciente desenvolva artrose mais precocemente. E vamos continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Daniel Hidalgo, ele que é médico ortopedista. Doutor, por favor, antigamente, doutor, se dizia que quando se viu uma criança, a gente terminou o bloco passado falando de criança, antigamente se dizia que quando a gente viu uma criança gordinha, né, oi, que fofinho que é, que saúde, hoje já não é assim. Realmente não. Na verdade, hoje a obesidade em si é um problema mundial, né? Até pelos hábitos alimentares, a gente vem notando um surgimento cada vez maior de obesos, né? E é uma preocupação, inclusive pela relação com as articulações também. Doutor, toda situação de artrite é passível de operação? Bom, primeiro, bom dia, Simone. É um prazer responder a sua pergunta. Na verdade, não é todo paciente com artrite ou artrose que necessita de cirurgia. A cirurgia é sim um tipo de tratamento para esse tipo de problema, mas ele é reservado para aqueles casos mais graves e de forma mais tardia. Então, nós temos N tipos de tratamentos disponíveis para artrite e artrose, né? Geralmente a gente começa com um tratamento medicamentoso, passa por um tratamento com fisioterapia, reequilíbrio muscular e só depois da falha desses tratamentos anteriores que a gente sim pensa no tratamento cirúrgico. Muita gente gosta de fazer as caminhadas. Caminhadas ajudam, doutor? Sem dúvida, a caminhada é um excelente exercício, né? O impacto não é grande, o impacto é pequeno sobre as articulações e sim, ajuda demais. Muitas cidades hoje têm, doutor, aquelas academias ao ar livre. Isso também é bom, ajuda? Sem dúvida, ajuda bastante pelo exercício em si, né? A gente sabe que também o exercício promove um bem-estar para o paciente, além dos benefícios articulares e musculoesqueléticos de forma geral. Entendi. Então, assim, é bem recomendado o exercício ao ar livre. Bom dia, Andressa. O que a gente sabe é que as mulheres na menopausa têm uma alteração hormonal com um baixo nível de estrogênio, que é o hormônio feminino. A gente não tem uma relação direta da menopausa com artrite e artrose, a não ser por conta da idade, como nós dissemos no bloco anterior.
Nós sabemos que o condrócito, que é a célula da cartilagem, tem alguns receptores para o hormônio feminino, o estrogênio. Então, tem muitos estudos que analisam esse tipo de situação e a gente sabe que pode sim ter alguma relação, a baixa do estrogênio com a artrose, mas não é uma coisa já documentada, já provada. Vamos lá, Raul. Os sintomas eles são semelhantes, né? Afinal de contas, trata-se da articulação. A artrite, a gente pensa quando é um sintoma mais agudo, que é aquele processo inflamatório em que a articulação fica inchada, bem dolorida, com uma limitação do movimento. Já a artrose também causa dor, mas geralmente é aquela dor mais arrastada, com diversos episódios de uma intensidade não tão alta, mas realmente os sintomas eles são bem parecidos, Raul. Obrigado a todas as participações aqui, as pessoas que nos mandaram suas perguntas. E agora a gente também vai para uma outra sessão de perguntas que nos chegaram através das redes sociais. E o doutor Daniel vai responder, como esta. O Cristiano Santos, de São Paulo, capital, obrigado, Cristiano, pela participação, que Deus abençoe. Ele gostaria de saber, doutor, se mesmo tendo um grau baixo de artrose nos joelhos, ele pode fazer exercícios, pergunta o nosso amigo Cristiano. Cristiano, bom dia. Não só pode, como deve, né? O exercício, ele melhora a dor, ele é uma atividade que fortalece a musculatura, que é o que é preconizado para o paciente com artrose. Claro que esse exercício deve ser de uma intensidade baixa, moderada, dependendo do nível de dor, né? Mas sim, o exercício é recomendado, inclusive para prevenir surgimentos tardios de dor, né? Mais uma participação aqui pelas redes sociais é a Aline Cristine, do Rio de Janeiro, acompanhando o programa e participando. Obrigado, Aline. Alice, que Deus abençoe, viu? Ela está dizendo bom dia para nós, ela tem 27 anos e tem uma dúvida. É possível adquirir artrite e artrose na juventude? Sentir dores traumáticas nos movimentos dos braços, ombros e dedos a ponto de travar? Pergunta nossa amiga Alice, doutor. Bom dia, Alice. Sim. A artrite, a artrose, ela pode ser adquirida durante a juventude. Nos casos como esse da seus, Alice, a gente tem que ficar atento, porque realmente esses quadros de dores de várias articulações têm que ser investigados, né? Mesmo porque eles fazem parte, por exemplo, de um diagnóstico de artrite reumatoide, alguns quadros que realmente devem ser diagnosticados para que você, se por acaso for confirmado isso, inicie o tratamento o mais precocemente possível. Quando o senhor fala de tratamento, que envolve o quê? Aplicação, cirurgia, antibiótico, o que, doutor? Geralmente o paciente mais jovem, ele tem uma artrite ou uma artrose de um nível mais baixo. Então, o tratamento ele é baseado em fisioterapia, medicações analgésicas. A cirurgia em si pode ser necessária em último caso. A Maria Elisete, que é de Cristais, Minas Gerais. Obrigado, Ana Maria Elisete, um beijo para a senhora. Ela está dizendo bom dia para nós, está acompanhando o programa. Por favor, gostaria de uma orientação, diz ela. Qual a alimentação adequada para a pessoa que tem artrose, doutor? Bom dia, Maria Elisete. Não tem uma alimentação específica para a artrose. O que a gente recomenda em relação à alimentação é que seja uma alimentação balanceada, para que, na verdade, se previna a obesidade, para que a paciente consiga fazer um controle de peso adequado, né? Porque a gente sabe, sim, que a obesidade tem uma relação com o surgimento mais precoce de artrose. Muito bem, mais uma participação, mais uma presença aqui conosco. É a do Bruno de Souza, que é de São Paulo, capital. Obrigado, Bruno. Bom dia para você também, que Deus abençoe. Tenho artrose grau 2. Isso indica que pode aumentar de grau? Obrigado. Ou seja, grau 2, vai até que grau, doutor? Tem várias classificações, né? Nesse caso, a gente acaba não sabendo qual articulação o Bruno está se referindo, né? Mas assim, geralmente, de forma geral... Qual parte do corpo, o senhor diz? Exato, né? qual articulação. Se é um braço, se é um joelho, se é um ombro. Exato. Mas assim, de forma geral, varia de 1 a 4 ou 5, dependendo da articulação e da classificação utilizada, tá? Entendi. As artroses grau 2, eu consideraria uma artrose intermediária, né? Pode progredir? Até pode, se o tratamento não for feito da maneira correta, né? Mas não significa que vai progredir. Entendi. Uma pessoa que tem aí, doutor, um problema de artrite ou artrose na juventude, que a gente viu aquela pessoa de 27 anos, ou seja, ela está condenada, ela pensa chegar nos 99 anos de idade,
está condenado ou não? Não, não está condenado. Hoje em dia a gente, felizmente, né, tem muitos tratamentos disponíveis para esse tipo de situação, né? Inclusive, até pensando nas cirurgias, que são o fim da linha do tratamento, a gente tem cirurgias modernas hoje que realmente melhoram muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Vamos para Salvador, Bahia, doutor. Quem representa a cidade é o nosso amigo Benedito Silva. Obrigado, Benedito, pela participação. Que Deus abençoe você, viu, querido? Bom dia, estou com problemas de artrose na cervical. Tem remédios ou só a cirurgia resolve? Bom dia, Benedito. Obrigado pela pergunta. Não, mas tem remédios, sim. Não só, tem remédios e tem o tratamento não cirúrgico, né? Então, com certeza, o Benedito deve ter dor, né, na coluna. Então, fisioterapia, exercícios físicos regulares, são maneiras não cirúrgicas que a gente consegue controlar bem a dor provocada pela artrose. Aliás, a pergunta do Benedito já nos indica que nós teremos um próximo programa sobre coluna, porque ele falou de cervical, o senhor falou agora coluna, né? Ficaria extremamente grato de poder participar. Que maravilha, viu? Ô, doutor, para quem está em casa, então, hoje o assunto é artrite e artrose, para, não digo se livrar disso, né, mas acima de tudo para prevenção e para viver com qualidade, apesar dessas dores que a pessoa tem. Uma mensagem, doutor. Eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, prezar pelo exercício. Não é um exercício físico intenso, mas é a saída do sedentarismo, tá? Então, uma simples caminhada, um exercício dentro da água, como nós mencionamos, ajuda muito a prevenção da progressão ou surgimento da artrose. E é um outro fato positivo, porque isso também ajuda no controle de peso, né? E a gente evitaria a obesidade. Gente, que alegria. Hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Daniel Hidalgo, médico ortopedista. Quem quiser entrar em contato, está na tela para você copiar. O site é drdanielhidalgo.com.br e também tem o Instagram, olha só, Joelho em Foco, né? Joelho em Foco. Esse é o Instagram aí do Dr. Daniel Hidalgo, médico ortopedista, que a gente teve o prazer hoje de entrevistar. Doutor, eu queria sim dizer um até breve, viu? Porque a gente vai entrar em contato. O senhor prometeu aqui falar sobre coluna. Eu queria lhe entregar, aqui é um santinho que a gente tem, doutor, é São Peregrino, que a gente considera na igreja o santo protetor contra o mal do câncer. Gostaria que você levasse com muito carinho, como uma lembrança do programa, colocasse num cantinho do seu consultório lá, tá bom? Sem dúvida. Eu agradeço muito. Muito obrigado, doutor. Que Deus abençoe e a gente vai se encontrar em breve, pode ser? Sem dúvida, claro.